Boa tarde, a nossa aula é de ciências. Hoje vamos ver um pouco sobre os sons e a audição e em seguida percebendo os sons do nosso corpo. Como que o nosso corpo recebe esse som? Eu só recebo som pela orelha, que depois passa pelo ouvido, ou todo o nosso corpo recebe essa informação, essas ondas sonoras, essas vibrações e também capta tudo isso, ou somente o ouvido mesmo? Então, agora a gente vai começar a aprender, a ler e a entender como tudo isso acontece. Como que o nosso corpo por inteiro recebe essas informações. Se é só pela orelha, né? Que é quem primeiro captar o som é a nossa orelha, que depois é transformada pelos nossos ouvidos e internalizada até chegar ao nosso cérebro. E a gente vai ver o passo a passo como isso acontece. No seu livro didático, você vai pegar aí na página 16, onde tem, né, os sons e a audição. E aí, a gente continua também vendo não só a audição do ser humano, mas de alguns animais também. Para começar, a leitura, porque é aquilo que eu digo, quanto mais a gente lê, a gente entende melhor, né? Então a gente primeiro vai ler, depois a gente fala um pouquinho sobre o conteúdo. Você já estudou como as ondas sonoras são produzidas, como elas se espalham e quais suas principais características. Quais são as principais características? Intensidade, tom, timbre. O que mais a gente aprendeu? Sobre vibrações, né? O que mais? Sobre ondas sonoras, como que acontece, né? Então, tudo isso a gente continua estudando até a gente fechar o entendimento sobre tudo isso, tudo bem? A gente também viu sobre a acústica, que é a ciência que estuda as características do som, né? Então vamos lá. A partir de agora, você verá como as ondas sonoras se transformam nos sons que ouvimos, né? Como que esse som chega aos nossos ouvidos e como que a gente consegue identificar esse som, né? Se é um som bom, se é um som ruim, como que isso acontece? Isso é impossível pelo sentido da audição. Isso é possível, desculpa. Isso é possível pelo sentido da audição, que capta e interpreta o som. Os sons, nossas orelhas são formadas por diferentes estruturas, as quais transformam as vibrações em sinais que são interpretados pelo cérebro como os sons. Agora, observe como que esse som chega até os nossos ouvidos. A professora vai colocar a imagem aqui, vai realizar a leitura. E você, essa mesma imagem tem aí no seu livro, tá? E você também pode fazer a leitura depois aí no seu livro. Tem assim, as ondas sonoras são captadas pelas orelhas externas. Então, primeiro, pelas orelhas. Segundo, as ondas sonoras atinge uma membrana chamada tímpano, fazendo-a vibrar. Terceiro, as vibrações do tímpano passam por 3 pequenos ossos que se movimentam suavemente. 4, as vibrações dos pequenos ossos passam para o líquido que fica dentro de um órgão em formato de espiral. Tá vendo aí? Então, assim, as setas estão indo para onde está a explicação. 5.
5. Esse líquido se move e estimula nervos que levam as informações ao cérebro. O cérebro interpreta as informações das vibrações como os sons. Então, aí nessa imagem, deu para você entender mais ou menos como que é dentro do seu ouvido, né? Como que esse som chega até lá, como que esse som depois é passado essas informações para o cérebro. E aí, nesse momento, né, é aquilo que eu falei. Para eu sentir, pensando aí nos sentidos, né? No olfato, na audição, na visão, tudo isso, todos esses sentidos, eles captam as informações que são enviadas para o cérebro, para depois o cérebro mandar de volta essa informação, tá? E aí é onde você entende o que está acontecendo. Então, assim como acontece com o som para a gente ouvir, acontece com o nosso paladar. Quando a gente coloca algo na boca, a gente sente o gosto de imediato, não. Primeiro essa informação vai ao cérebro e depois a gente sente qual é o sabor, né? Mas como não estamos falando de paladar, agora estamos falando da audição. Então, é assim que acontece qualquer som, qualquer barulho, a voz das pessoas, né, que são sons, chegam até os seus ouvidos e você consegue entender. E aí você pensa, e quem não ouve, né? E as pessoas que são surdas, né? Porque existem as pessoas surdas que elas não ouvem, mas elas emitem um barulho. E tem as pessoas também que elas são surdas e são mudas, né? E aí, essa pessoa não emite barulho nenhum. Porque ela não tem esse processo de audição que a gente acabou de... Agora, vamos conhecer como alguns animais captam essas informações do som, como que ele ouve. E aí, uma grande curiosidade. Por exemplo, temos aqui as aves. As aves, ela escuta não por meio de orelhas, que elas não têm assim essa orelha, o ouvido. Elas captam o som pelas pernas. Então, as pernas, entre as pernas dela, tem todo uma forma aí de elas captarem os sons que tem no ambiente, que tem na natureza, e outros sons também. Já as serpentes, como que elas captam? Elas captam esse som através das vibrações, né? Tem toda essa vibração que vem do chão, né? Como elas se arrastam pelo chão, elas têm essa vibração e elas conseguem perceber os sons, se tem perigo, se tem algo de interesse delas, né? Através da vibração do chão. Já os insetos, eles também captam essas informações não pelas orelhas, e sim alguns pelos abdômenes e outros pelas próprias pernas também. Já os cachorros, eles têm as orelhas e eles podem captar esse som que vem de todos os lados, né? Vindos de diversas direções, com mais facilidade, porque primeiro quem capta esse som são as orelhas. Por isso que os animais e os seres humanos têm a orelha, para primeiro ser captado pelas orelhas e depois transmitido para os ouvidos. E continuando, na nossa próxima página a gente vai ver o som captado pelo nosso corpo. Tá? E aí você vai lá na próxima página, na página 17, percebendo os sons pelo nosso corpo. E aí vai chamar a nossa atenção para as pessoas que são surdas, né? Como que essas pessoas
podem chegar em um baile e dançar se elas não escutam, né? E aí eu tenho um exemplo bem vivido por mim, né? Eu tenho uma irmã mais velha do que eu, mais bonita do que eu, né? Mais charmosa do que eu, mais querida do que eu, mais paparicada do que eu. É a minha irmã Eliene, ela é surda, mas ela não é muda. Mas por que que ela não fala? Como ela não capta o som, como ela não escuta, ela não aprendeu a falar. Porque a gente aprende a falar conforme a gente ouve. Como ela não tem esse processo, como ela já nasceu surda, então ela não aprendeu a falar em nenhum momento da vida dela. Então muita gente fala: ah, sua irmã é muda? Não, a minha irmã não é muda, a minha irmã ela é surda. Ela não fala por este motivo. Mas, por exemplo, ela emite som. Se ela se assusta, ela grita, ela emite um barulho. Quando ela ri, emite barulho, entendeu? Então, assim, ela emite vários tipos de barulho. Ela só não fala porque ela não aprendeu a falar, pelo fato dela não ter todo aquele processo que a gente viu lá no início da audição. E aí, a minha irmã é maior dançarina. E aí, todo mundo pergunta: por quê? Por que que ela dança ao ritmo da música se ela não ouve? Pelas vibrações, né? Esse som, principalmente em ambiente fechado, onde esse som, lembra? Com toda a intensidade, ele vai até as paredes e depois eles voltam até nós. Principalmente em ambientes fechados, aí é que ela dança perfeitamente, melhor do que muitos ali. Por quê? Por causa das ondas sonoras. E aí a gente vai ler para a gente entender melhor um pouco. Tem assim: podemos sentir as vibrações do som em todo o corpo. Essa característica possibilita que, em bailes e festas, para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, as caixas de som sejam viradas para baixo, para que as vibrações se espalhem pelo chão. Assim todos podem dançar ao ritmo da música. Então, assim, quando eu falei da minha irmã, né? Não é que ela só dança em ambiente onde só tem pessoas surdas. Não. Ela sempre foi em festas, em bailes, né? Até hoje ela vai com a gente mesmo, da família, e ela se diverte muito bem, porque ela consegue receber essas vibrações. Por quê? Porque ela sempre vivenciou isso, então ela já tem todo o movimento. Porque essas pessoas que têm alguma deficiência, eles também têm alguns dons, né? Eles têm algumas facilidades. Então essa minha irmã, ela tem essa facilidade de receber essas vibrações e entender qual é o ritmo ali que o corpo dela vai dançar. E aí tem assim: não é somente pelas orelhas que as vibrações do som podem ser percebidas. Todo o nosso corpo é capaz de sentir as vibrações sonoras. E aí tem uma imagem aí no livro que você vê. O rapaz bate no tambor e a vibração vai até o corpo da pessoa. É por esse motivo também que quando a gente já vê um toque de uma música que a gente gosta, o nosso corpo já se movimenta, porque o nosso corpo também já recebe essa vibração. Tudo bem? E aí, depois fala assim: os instrumentos que produzem uma vibração mais forte, como pandeiro, tambor, chocalho, bateria e triângulos, são mais fáceis de ser identificados.
né, identificado pelo corpo. É por esse motivo, quando você ouve uma bateria tocando, né, você já fica, o seu corpo, mesmo que você não goste de dançar, mas o seu corpo já se movimenta de alguma forma. Se estamos próximo a uma orquestra, a caixa de som ou instrumentos musicais, as vibrações chegam até o nosso corpo pela sequência sonora que podemos dançar. Então, deu para entender um pouco agora sobre como o som chega até o nosso corpo, até a nossa orelha, como que internaliza todo o nosso corpo, tanto pelas orelhas e pelo ouvido, mas também pelo nosso próprio corpo, pelas ondas sonoras. Temos aí uma explicação quando a gente falou de pessoas surdas, né? Até contei um pouco da minha irmã, né? Tô até com saudade dela. Eu falo com ela por telefone, sabia? Eu falo, faço ligação, de videochamada. E aí hoje, com toda a tecnologia, ficou mais fácil. Porque antes, quando era só a questão do ouvir, não tinha como a gente falar com ela, né? Mas hoje a gente faz ligação de videochamada. Como a gente se criou com ela, a gente consegue se falar por sinais. Então eu compreendo tudo que ela quer me dizer e ela também compreende tudo que eu quero dizer para ela. E é bem legal. A gente mata assim a saudade porque ela mora lá com a minha mãe. Fiquei até com saudade, me deu vontade de chorar agora. Mas vai passar. Vamos lá. As pessoas surdas também têm uma forma própria de se comunicar por meio dos sinais. No Brasil é utilizada a língua brasileira de sinais, Libras, que é a segunda língua oficial em nosso país e pode ser usada tanto pelos surdos quanto pelas pessoas que escutam. Outros países têm sua própria língua de sinais e uma mesma letra, objeto ou fenômeno que podem ser indicadas com sinais diferentes em todo o país. Não deu. A saudade bateu. Mas continuando, existe o alfabeto, né, dos sinais, que primeiro, para você aprender a falar essa língua, que é a segunda língua oficial do Brasil, né? Tem gente que pensa, é o inglês. Não, é a segunda língua, oficial no Brasil, por meio de sinais, né? Que é essa que temos aí embaixo, o alfabeto de sinais em braille. Não é em braille. Não é em braille, a professora tá confusa já aqui. Que é em libras. Braille é para pessoas cegas, tá? Desculpa aí. É que eu fiquei um pouco desequilibrada aqui, mas vou voltar. Então, o que é a Libra, né? O alfabeto de sinais, que é chamado de Libras, né? Continuando aqui, tentando me restabelecer. E a professora vai ensinar um pouquinho para vocês, né? Em outro momento, se fosse na sala de aula, eu ia ensinar para vocês alguns sinais em Libras, que é bem legal. E assim, várias pessoas, né, estuda para ser tradutor de pessoas surdas, né? Pessoas surdas e mudas. Então, porque a Libra serve tanto para quem é mudo quanto para quem é surdo, né? A professora não sabe falar, né? Não é falar, é fazer todos os sinais em Libra. A professora sabe somente alguns. Com a minha irmã, a gente fala muito pelo que a gente aprendeu no cotidiano. Então, é uma língua oficial mais familiar. Então, a gente se criou com ela. Ela não tinha acesso à escola, por exemplo, né?
que fornecesse libras, e ela não é analfabeta, porque ela consegue assinar o próprio nome dela, ela sabe escrever o nome de todos nós, ela consegue escrever, ela conseguiu aprender alguma coisa, ela consegue escrever com erros ortográficos, é claro, né? Mas exemplo, se eu mandar uma carta para ela que não seja longa, que seja um bilhete, ela consegue identificar o que eu quero dizer, né? Se eu escrever o nome de um irmão para ela, ela reconhece aqueles traços, como é o nome do irmão dela. Ela conhece, por quê? Porque ela conviveu, ela foi em escola regular, escola normal. Porque há 40 e poucos anos atrás era difícil se falar em libras. Imagine hoje, não é como hoje, né? Que existe libras. E assim, depois que ela cresceu, foi que ela foi participar, depois de já quase 30 anos de idade, é que ela passou a frequentar uma escola de Libra, conhecer outras pessoas que eram surdas. Então, ela passou essa vida inteira dela vivendo só no ambiente familiar. Então, assim, é por esse motivo que a gente conversa com ela mais uma língua assim familiar, que a gente aprendeu no dia a dia. Mas assim, ela também sabe, se eu chegar lá para ela e fazer um sinal em Libra, ela também reconhece, porque ela passou a frequentar e ela frequenta até hoje, né, escola de Libra, tudo bem? E aí quando ela tá com os amigos delas, que é surdo e mudo, ela fala a língua normal, em Libras. Só que quando ela tá com a gente, ela consegue fazer essa diferença, porque ela também sabe que a gente não conhece a linguagem, né, em Libras, que ela aprendeu lá na escola dela, tá? A professora sabe algumas coisas, porque a professora fez alguns cursos, tá? Mas não que a professora tenha essa habilidade, tudo bem? E aí tem o alfabeto. Na nossa aula de revisão, a gente tenta fazer aí o alfabeto, e a professora vai ensinar para vocês, né? Que o A em Libras é assim, tá? Aí depois vem o B assim, aí depois vem o C assim, aí para você fazer o C cedilha você tem que dar uma balançadinha. Então tem todas as regras e todas as técnicas. Não posso também chegar e fazer de qualquer jeito, porque tem alguns sinais que é interpretado como outro sinal. Então por isso que você tem que conhecer direito para poder você usar o alfabeto ou a língua de sinais. Tudo bem? Por hoje é só. O exercício você vai responder lá no CDA, na página, tá marcado lá, é que eu tô sem o CDA aqui, tudo bem? Beijos e por hoje é